Então, Charles, fala pra mim, cara, como que você conheceu o pastor James? Pastor James, rapaz, tem muito tempo. Eu conheci ele através da minha avó, Ildete, né? Eu cheguei aqui no bairro aqui de Santa Teresa aqui quando eu tinha 10 anos de idade. Então minha avó conheceu várias pessoas que eram da igreja. Hoje em dia minha avó está no céu, graças a Deus, ela é falecida. E eu entrei para a igreja com 10 para 11 anos de idade. Então fui caminhando e o pastor James era pastor presidente lá da igreja, onde eu, graças a Deus, aceitei a Jesus lá e eu conheci ele de lá para cá. Então eu tô com 36 anos. Top. Então, Charles, fala pra mim, cara, uma experiência, assim, algo que aconteceu na tua vida junto com o pastor James, algo que você vai carregar pra sempre, na tua mente, assim, algo que te marcou, que até hoje você lembra como se fosse ontem. Cara, são muitas coisas, né? Mas uma coisa que eu levo pra minha vida toda foi quando eu era muito jovem na igreja, né? Tinha 11 anos de idade, né? Uma pessoa caiu endemoniada lá na rua Alicine. E essa pessoa agarrou meu pé. Cara, eu fiquei com muito medo. Eu fiquei com muito medo. Vem cá, e agarrou meu pé. Aí, mano, algumas pessoas estavam orando assim, o pastor começou a falar nome de um por um para poder subir. E dentre dessas pessoas fui eu, cara. E vai aquela pessoa e agarra meu pé, mano. Eu falei, meu Deus do céu, é hoje. Eu não entendia de quase nada, né? Era muito novo. Só que quando acabou o culto, ele foi lá em cima e antes de dormir, a gente bateu um papo, porque eu dormia na casa dele. Cara, aí, tipo assim, mano, ele me orientou, né? Como ser um jovem, né? Se portar diante de Deus e diante das situações desse mundo. Confessei alguns pecados para ele naquela época, né? Que estava fazendo, e foi por causa disso que eu dei brecha. E, tipo, é uma experiência que eu carrego para minha vida toda, né? Ali foi um discipulado intenso e foi uma paternidade muito grande. Foi um amor de pai que eu tenho até hoje por ele, entendeu? Então essa foi uma experiência muito marcante que eu levo para minha vida hoje, entendeu? E um discipulado bem próximo. E uma lição que você, devido à tua caminhada já com ele, né, tantos anos, algo que você leva pra vida, assim, um ensinamento, uma lição, algo que você olha pra ele e você pensa, isso aqui nele eu quero copiar e aplicar isso na minha vida. Integridade, né, cara? Integridade. São vários atributos, mas a integridade que eu vejo nele é muito forte, entendeu? Desde os meus 11 anos de idade até hoje, que eu tô com 36. Com muito orgulho de ser pastoreado por ele, entendeu? E espero estar muitos anos aí com ele, entendeu? Nessa caminhada junto, rumo ao céu, rumo à santidade. E vamos, que é nóis. Então é isso aí. Valeu, amigão. Tamo junto, hein, cara. Valeu, chefão. Então, tia Deise, hoje é homenagem aos pastores e eu gostaria de saber da senhora, gostaria que a senhora contasse pra gente como a senhora conheceu a pastora Vera. Então, eu conheci a pastora Vera, né? Que na época eu ainda nem pastora era, mas já era casada com o pastor James. Isso já tem mais de 22 anos. Aí nós mudamos, né, de denominação. E eu posso te dizer que conhecer a pastora Vera, eu conheço de uns 15 anos para cá, porque até então a gente não tinha muita intimidade, aquela coisa toda. Mas depois que eu fiquei grávida dos meus gêmeos, aí a gente passou, né, a ter mais contato, ficar mais próxima. Então, assim, foi nessa época. Como a senhora já falou aí, né, a senhora entrou na experiência, né, que a senhora teve gêmeos. Como, baseado nisso ou em qualquer outro tipo de vivência, conta pra gente qual foi a experiência que a senhora teve junto à pastora que mais marcou sua vida. Então, eu acho que a que sempre marca, de verdade, são várias experiências que eu tenho, assim, pessoal com ela. Mas a que sempre me marca é de ver, assim, que quando ela pega alguém para cuidar, para acompanhar, independente da situação, ela vai com aquela pessoa até o final.
Ainda que alguns vão contra aquilo que ela está fazendo, ela sempre tem aquela determinação de perdoar, de acolher, de acreditar no próximo, entendeu? Assim, a fé que ela coloca na outra pessoa. Então, assim, eu acho isso muito bonito nela. Essa coisa dela, independente da circunstância, tá ali apoiando, incentivando, até ver aquela pessoa crescer ou não, mas ela sempre dá oportunidade. Então, para a senhora, essa seria uma lição que a senhora levaria, né? É uma das, porque a segunda também é, que eu sempre falo para ela e até para o pastor mesmo, é a determinação dela. Que quando ela começou com esse negócio, com essa coisa da gente ter a reunião de mulheres, né, a rede, eu lembro que às vezes iam 3, 4, e eu sei que isso entristecia ela, mas a gente ficava, vamos embora continuar, pastora, e ela continuou. E hoje, quando a gente faz a rede, né, e que a gente vê aquilo cheio, dá para ver o quanto que ela se dedicou para ver aquilo acontecer. Então, assim, muitas coisas hoje que fluem na igreja, né, tô falando em relação às mulheres, né, a gente vê que foi por determinação daquilo que ela colocou no coração, de ser uma pessoa determinada a fazer aquilo. E não é só para isso, para as faculdades que ela já fez, entendeu? Ela não desiste, ela vai rompendo todas as barreiras necessárias para ela chegar no objetivo dela. Então, isso são coisas que me ajudam também a ser determinante, né? A determinar e concluir coisas que eu quero fazer. Eu me espelho nela nesse sentido. Show de bola. Então, a senhora quer deixar alguma mensagem especial para a pastora? Quer falar alguma coisa? Queria dizer que eu amo a pastora, amo esse ministério, amo meu pastor e assim, não me vejo, eu não me vejo como eu no meu passado, né? Não me veria aqui hoje. E se eu estou aqui hoje, graças a Deus e a eles que sempre me acolheram com muito amor, com muito carinho, com muito respeito. E assim, de verdade, eu me sinto parte da família. Então é isso. Valeu, obrigado aí. De nada, de spoiler. Irmã Noêmia, hoje é homenagem ao Dia do Pastor. Como todos nós sabemos, né, a senhora foi uma das pessoas que ajudou a fundar essa igreja há 22 anos atrás, esse ano para 23 anos. Mas acredito que a senhora tem uma história antes mesmo da fundação da igreja. Eu gostaria que a senhora nos contasse como foi que a senhora conheceu os pastores e quanto tempo isso tem. Eu conheci o pastor tem 25 anos atrás, quando eu conheci ele. E foi num momento muito que eu precisava, que eu estava precisando mesmo. E quando a Nete me falou para mim ir para a igreja, lá que eu ia conhecer um pastor. E quando eu olhei para ele, eu falei assim, nossa, um rapaz tão novo, mas eu não sabia o conteúdo que ele tinha dentro dele. Top. E durante todo esse tempo, a senhora teve algum momento marcante com os pastores, com a pastora? Momentos marcantes eu tive muito com o pastor, com a pastora. Um dos momentos muito alegres que eu tive também foi com a pastora, que ela me presenteou a minha filha Patrícia com um vestido de noiva. Top, que legal, hein? E durante todos esses anos de amizade, de companheirismo, teve algum ensinamento que a senhora pôde capturar deles, algo que a senhora pôde usar como guia para a sua vida? Eu não tive muito ensinamento em outras igrejas, mas com o meu pastor e a pastora eu tenho aprendido muito. Aquela palavra que diz, ensina o menino no caminho que deve andar. E hoje eu tenho um filho de 14 anos, sempre ensinei minhas filhas nesse mesmo caminho. E o pastor nos incentiva muito a fazer primeiro a obra de Deus. E depois as outras coisas vão ser acrescentadas na nossa vida. Amém, irmã Noêmia. Nós agradecemos a participação da senhora nesse depoimento. Então, Esaú, hoje é homenagem ao Dia do Pastor, né? Dia dos Pastores. E eu gostaria de saber de você, cara, que está aqui na igreja há alguns anos já. E antes disso já conhece, né, os pastores. Eu quero saber há quanto tempo você conhece o pastor James? Eu conheço o pastor James aí há aproximadamente 24 anos, né? Desde a época lá da Igreja Batista ali em Santa Elias. E durante esse período, né? Poxa, 24 anos de história é bastante coisa. Tem alguma coisa, algum momento, alguma vivência que você teve com ele que te marca até hoje, que você lembra até hoje como se fosse ontem? Sim. Na época da igreja ali do Santa Elias, a gente tinha um trabalho na igreja no asilo, né? Ali em Nova Iguaçu. E era um trabalho muito bacana, me marcou muito, a gente ajudava muitos idosos lá. E eu
era o carona do pastor, né? Eu ia de moto com o pastor. Então isso também me marcou muito. Top, cara, show de bola. E, além disso, tem alguma lição, algo que você observou na vida dos pastores, né, que você traz para a tua vida até hoje, que você pensa, cara, eu vou aplicar isso na minha vida porque eu sei que isso é o correto? Sim, sim. Nesse período de tempo aí, né? Agora que eu tô firme na igreja novamente, eu tenho observado muito que o exercício da fé aumentou muito e hoje somos pessoas de muita fé e a maturidade espiritual da igreja também tem crescido muito. E isso me marcou demais, entendeu? Top, mano. Quer deixar alguma mensagem para a igreja, para os Sim, pastores? queria falar aí que é um prazer incomensurável estar fazendo parte desse grupo, né, do MCE. É uma honra aí, falou? Beijo no coração aí, beijo nas crianças. Fiquem com Deus. Valeu. Então, Tamires, hoje, né, é a homenagem ao Dia dos Pastores. E você que está há bastante tempo na igreja, com certeza tem uma vivência muito ampla, muito vasta, tanto com o pastor quanto com a pastora, mas especialmente a pastora. Há quanto tempo você a conhece? Conheço a pastora Vera deve ter uns 23 anos, mais ou menos. Desde a época da Batista, quando a mamãe se converteu, né? Show. E durante todo esse período, 23 anos, realmente é bastante tempo. Provavelmente você tem diversas vivências com ela, né? Deve ter vivido vários momentos. Mas há algum momento especial que você tem guardado no seu coração que queira compartilhar com a gente? Sim, sim, tem o período que nós fazemos um trabalho no orfanato, né? Acredito que esse chamado da pastora para assistência social tenha começado desde esse período, né? Ela sempre foi muito atenciosa e ela se voltava muito para as crianças naquela época, né? Se empenhava bastante. E isso ficou marcado, né? Claro que tem outras áreas também, né? Dela enquanto mulher, né? Ela conversando comigo, né? Me incentivando. Isso marca muito a minha vida. Show. E durante todo esse período eu acredito que você pôde tirar várias lições, pôde aprender muita coisa com ela. Mas há algo especial que você aprendeu com ela, que você pensou, cara, eu vou levar isso pra minha vida, eu vou usar isso como um aprendizado, uma lição? Claro, né? Esse exemplo dela, né? Esse exemplo de mulher, né? Mulher, mãe, e ser, assim, 100% em todas as áreas, né? Eu não vejo ela falhar em área nenhuma. E claro, né? Isso inspira a gente a ser melhor a cada dia, né? Ser mulher como a pastora Vera é. Mas é mulher, é mãe, é pastora, né? Top. Então, muito obrigado, é só isso. Então, Jefferson, hoje, né, estamos nessa homenagem ao Dia do Pastor e você já está há bastante tempo na igreja e queremos que você fale um pouco a respeito, inclusive, né, em especial do pastor James. Conta pra nós, há quanto tempo você conhece o pastor James? Eu conheço o pastor James há mais de 23 anos e eu conheci o pastor James quando eu era criança e eu ia na Igreja Batista por causa de festival de sorvete e festival de cachorro-quente. E durante todo esse período, 23 anos tem bastante tempo já. Acredito que você tenha, né, diversos momentos que você pode passar ao lado dele. Mas como o vídeo não pode ficar muito longo, em especial, há algum momento que você tem guardado, que você se lembra como se fosse ontem? Um momento que marcou muito a minha vida foi quando, em um momento de caos na minha família, o pastor James me chamou para ir morar na casa dele e eu morei por lá por 1 ano. Então esse período foi muito especial para mim. Top. E tem alguma lição que você pôde aprender com ele, que você vai levar para sua vida toda? A lição que eu tenho é que ele sempre me incentivou a buscar Deus, sempre me falou para eu ser um homem de Deus na minha vida, na minha família, e é assim que eu tenho feito com as pessoas que eu passo, amigos cristãos que eu tenho, sempre falo isso com relação ao meu pastor e à minha igreja para todas as pessoas que eu conheço. É isso aí, mano. Valeu, obrigado. Tia Lucilene, como que a senhora conheceu os pastores, o pastor James e a pastora Vera? Então, é uma história bem longa, mas eu vou resumir porque a gente tem que fazer bem curtinho, né? Há 20 anos atrás eu fui no culto junto com o Luiz, né? E lá eu vi o pastor pregando e no final ele fez o apelo, levantar a mão quem queria aceitar Jesus. Eu não sabia, não entendia o que era levantar a mão. Para mim eu já tinha Jesus. Eu não sabia o que era levantar a mão para aceitar. Aí quando terminou o culto eu fui perguntar a ele.
Aí ele foi e falou que queria marcar então um estudo comigo, que ele ia me explicar. No dia seguinte a gente se encontrou na casa do irmão Onesi, e ali ele fez uma viagem bíblica. Ele foi do Velho Testamento até o Novo Testamento, até a morte de Cristo na cruz, e por que Cristo tinha morrido na cruz para me salvar dos meus pecados. E ali, quando ele explicou tudo isso, é como se os meus olhos tivessem se abertos e eu consegui entender tudo. E ali eu aceitei Jesus na minha vida. E eu tive muita ajuda do pastor, muita ajuda da pastora, e nos conduziu realmente. A gente viu que o chamado de pastoreio na vida deles não é só uma linguagem, é realmente algo prático na vida deles e na vida da gente como ovelha. E a pastora, eu não tinha conhecido ela ainda, eu tinha ido mais ou menos uns 3 cultos, ela estava viajando, acho que ela estava para São Paulo, e quando ela retornou, que eu encontrei com ela no culto, ela veio e me abraçou assim, com um abraço tão aconchegante, e falou assim para mim, ela é tão linda, e me abraçou. E assim, eu me senti muito acolhida, né? E então, de lá para cá, a gente teve muito assim, suporte da vida dos dois, na nossa vida, na minha vida, na vida do meu marido, do Luiz. Então a gente recebeu muito suporte. E eu era muito assim, fragilizada emocionalmente, tudo me abalava, eu ficava muito abalada, até que um dia a gente estava num discipulado e ela falou assim para mim, ela falou, Lu, Deus quer fazer você um carvalho de justiça. E ela foi na Bíblia e ela me explicou o que era um carvalho de justiça, que é uma árvore que pode bater vento, pode bater chuva, e ela fica firme, ela não se abala. E Deus queria fazer isso de mim. E eu tomei posse dessa palavra, e dali para frente eu fui me fortalecendo. E hoje eu estou aqui e eu sinto que se não tivesse sido a vida deles como pastores, eu não teria continuado. Né? Então, nesse dia dos pastores, eu quero desejar ao pastor James, à pastora Vera, um feliz dia dos pastores, que Deus derrame unção, graça sobre a vida de vocês, para vocês continuarem fazendo desse ministério realmente um ministério forte, como carvalho de justiça, e continuar conduzindo suas ovelhas, né, com a vida de vocês através do pastoreio. Um beijo grande para vocês. Então, tio Onesi, hoje é homenagem ao Dia do Pastor. Como todos já sabem, né, o senhor já é um membro fundador aqui da nossa igreja, está com meus pais, né, nossos pastores desde o comecinho. Mas para aqueles que são novos aqui na igreja e não conhecem, gostaria que o senhor contasse para a gente há quanto tempo o senhor conhece o pastor James e como se deu esse encontro entre vocês, como que o senhor conheceu ele? Eu conheço o pastor há 22 anos. E a forma de conhecer ele foi através da minha esposa. Logo no começo, quando nós casamos, né? Eu morava em São João de Meriti e pertencia à Igreja Batista, lá do Parque Araruama. E depois, numa conversa com a Fatinha, a gente perguntou tipo de procurar uma igreja por aqui, porque era mais cômodo, era mais perto. E a Fatinha começou com a vizinha aqui do lado aqui a visitar algumas igrejas por aqui, tá? E, inclusive ela foi nessa igreja batista, no qual ele era pastor lá. E ela chegou perto de mim e falou, poxa filho, encontrei uma igreja batista boa, o pastor de lá tem uma pregação muito boa. Eu falei, tá bom, vamos lá visitar, né? Aí teve um domingo que eu fui na igreja, nessa igreja batista, cheguei lá, quem era o pastor James. Eu falei para ela assim, eu conheço esse pastor. E esse pastor, ele já pregou lá na igreja batista. Entendeu? Ele pregou lá na igreja batista, então é o mesmo. Não, ele não é diferente, não, é ele mesmo, porque até o meu pastor era forte, né? Na época ele era fortão. E eu falei, é ele mesmo. Aí ele terminou o culto, ele tinha pregado uma pregação boa, e eu falei, é esse mesmo. Aí eu gostei, comecei a frequentar a igreja batista ali, mas foi rápido, nessa época estava tendo uma transição, o pastor praticamente estava saindo da igreja, né? Ele estava saindo da igreja,
E o resultado depois, quando eu cheguei em casa, a Fatinha falou para mim, pô, filho, o pastor parece que ele saiu da igreja e está em outro local. Só que eu não sabia qual era o local, estava esperando a oportunidade para poder ir de novo, né? E foi assim. Aí foi que eu comecei a visitar a igreja na época, ela era na igreja no antigo armarinho do Nicodemos, se eu não me engano. E eu comecei a frequentar a igreja ali, tá? E eu queria algo novo, eu queria conhecer mais Deus, eu não queria ser mais um crente de banco, um crente de só ouvir a palavra e ter conhecimento, mas eu queria algo novo. Eu vi que ele tinha algo novo para poder oferecer, para poder dar, tá? E depois daqueles dias ali, eu tô até hoje na igreja há 22 anos. Muitos impasses daqui, dali, mas até hoje eu estou no Ministério Cristão Emanuel. Experiências do início ao fim, que algumas eu vou falar também depois, tá? Mas é isso, foi assim que aconteceu e hoje eu tenho um grande privilégio de ele ser meu pastor. Para ele não ficar muito longo, o senhor pode me falar uma lição que o senhor pôde aprender com o pastor durante todo esse período que o senhor está acompanhando ele, algo que marcou sua vida? Algo que marcou minha vida nesse período, nesses longos anos, né? Melhor dizendo, algo que marcou minha vida é que ele é um pastor perseverante, é um pastor dedicado à obra, se preocupa com as ovelhas, se preocupa com os ensinos, com os estudos. Ele tem aquela preocupação de a ovelha ouvir uma palavra e poder ver que aquela pessoa, aquela ovelha entendeu e está praticando. Essa é a preocupação dele. E qualquer coisa nesse longo período que eu vi muito nele é que mexeu tipo com uma ovelha, está mexendo com ele. Entendeu? Ele assume, seja nas debilidades variadas das ovelhas, mas ele se preocupa, ele é realmente um pastor. Eu não vi, até hoje eu não vejo nenhum pastor dessa forma, entendeu? Então uma coisa que eu vejo muito nele, dedicado à obra, dedicado ao ensino, ama as ovelhas, que é fundamental amar as ovelhas, e perseverante ali, ó, debaixo de embate, debaixo de enfrentamentos, debaixo de muitas calúnias, ele está ali firme e forte, nunca cedeu. Isso aí é uma coisa que eu admiro muito no nosso pastor. Então é isso, você quer deixar alguma mensagem para ele, rápido, algumas palavras? Eu quero agradecer a ele por todos os ensinos, por tudo que ele tem feito, não somente na minha vida, na vida da minha esposa, na vida da igreja, que eu faço parte desse corpo. E eu quero agradecer por ele lutar minhas guerras. Por ele lutar minhas guerras. Nesse período que eu passei, ele sempre esteve do meu lado. E hoje que eu posso dizer que, além de ser meu pastor, é meu amigo. Ele sempre esteve do meu lado. Sempre esteve do lado da minha esposa, Fatinha, naquele período de enfermidade. Ligava para ele. Ele vinha. E quando a vez que o Dada Banana chegava, ele estava aqui junto, orando pela Fatinha.
sempre dando aquela palavra de ânimo, mesmo com todos os trabalhos que ele tinha que ser feito pela frente, tudo aquilo que ele tinha que ser feito na sua atribuição como pastor, ele arrumava tempo para poder vir aqui ficar e orarmos conosco, entendeu? Eu sou muito grato a ele. Muito grato mesmo. Muito grato mesmo. E uma outra coisa que eu queria dizer é que isso era visto, né? Isso era visto principalmente pelos meus pais e alguns irmãos meus, né? Isso era visto, meu pai, minha mãe falou assim, esse é o teu pastor. Esse que é um pastor. Por isso que eu tenho muita gratidão pela vida dele. E o que eu quero é mais, o que eu quero mais é que os sonhos dele sejam realizados. Dele e de toda a sua família. De toda a sua família. Que os sonhos, os projetos deles venham acontecer. Tudo que ele tem pedido, tudo que ele tem se entregado. Venha se acontecer. É o que eu desejo para ele. Também a pastora Vera também faz parte, são um corpo, né? E toda a sua família, tudo vai se realizar. E já está acontecendo. Parte dessas realizações estão acontecendo. O segredo é permanecer firme. O segredo é acompanhar bem firme de tudo que ele tem falado, tem ensinado. Nos últimos tempos, nosso pastor tem ensinado grandes coisas. Se nós colocarmos em prática, nós só vamos ganhar. Nós só vamos ganhar. Então, o que eu desejo nesse dia do pastor, em comemoração, embora para mim o dia do pastor é todo dia. Sempre quando estamos com ele, eu estou com ele, eu sou privilegiado. Eu sempre aprendo alguma coisa com ele. É isso que eu quero dizer. E eu quero desejar parabéns por esse dia. Que ele continue sendo feliz. Que ele continue sendo essa pessoa que ele é. As mudanças cada dia é Deus que faz na vida dele. E é perceptível porque ele demonstra o que Deus ensina a ele transmite pra gente. Para que a gente faça também. Para que a gente mude também. Em todos os sentidos. É isso que eu queria dizer. Parabéns, pastor, por esse dia.